Um grupo de jovens estão viajando, eles então acabam sofrendo um acidente e entram em um milharal, mas um espantalho macabro aparece. E aí pessoal, hoje recapitularemos o filme Husky Espantalho, então se preparem e vamos lá. A história sinistra começa com 5 jovens viajando. De repente, uma gangue de corvos bate no para-brisa do carro e os jovens sofrem um acidente. O motorista Chris acorda e percebe que seu amigo Johnny tinha desaparecido. Ele então chama por seu amigo e também percebe que o carro tinha dado PT. O nerd do grupo então tenta pegar sinal na estrada, mas o celular não funciona. Brian então pergunta para onde será que o amigo deles Johnny foi, e Brian percebe que tem uma entrada no milharal perto deles. No carro, Chris limpa o resto dos corvos do para-brisa. Brian então aparece e diz para sua namorada que ele vai correndo até o posto de gasolina mais próximo para pedir ajuda. Mas o nerd de repente grita para todo mundo que ele sabe para onde o Johnny foi, e mostra uma casa no meio do milharal. Brian e o nerd então se vestem para entrar no milharal, mas a namorada do Brian diz que é melhor ele não ir porque ela não tá com um pressentimento muito bom. Mas Brian diz que vai dar tudo certo e entra no milharal com o nerd. Caminhando pelo milharal, Brian acaba encontrando um carro velho, e por coincidência tinha as mesmas características do acidente deles, com corvos no para-brisa. Continuando, o nerd acaba encontrando um espantalho macabro no meio do milharal. Ele então pede para o Brian ajudar ele a subir para se localizarem. O nerd sobe no espantalho e diz que ele está fedendo. Ele também enxerga uma casa próxima com a luz piscando e segue para lá com o Brian. Na estrada, a namorada do Brian está dando uma voltinha, quando de repente ela acha uma placa com um versículo bíblico, que fala sobre um irmão que foi amaldiçoado por ter matado o outro, clara referência a Caim e Abel. Natalie então olha para o milharal e observa um menino espiando ela. Ela corre até o menino, mas não vê ninguém. Chris então olha para Natalie e acha que ela está louca, porque ela tinha tomado os remédios antes. No milharal, Brian e o nerd encontram a casa. Eles observam uma luz no segundo andar e batem na porta, mas como ninguém atende, eles entram. Voltando para a estrada, Natalie continua procurando o menino que ela viu no milharal. Ela então acaba encontrando um espantalho parecido com aquele que o nerd achou. Natalie então tenta ver o rosto do espantalho e pega um susto ao ver os dentes dele, porque parecia de humano. Ela se assusta e Chris aparece para ajudar, e Natalie diz que tem alguém morto dentro da roupa do espantalho, mas Chris diz que não era nada, era só um boneco. Natalie então volta para o carro muito confusa. Chegando no carro, Natalie pega um casaco e diz que vai chamar o Brian, porque tem alguma coisa errada nesse lugar. Ela então entra no milharal. Chris em seguida pega uma lanterna e vai atrás dela. Na casa, o nerd e o Brian sobem para o segundo andar. Eles então acabam encontrando o amigo deles Johnny em uma máquina de costura não muito bem. Brian então se aproxima. No milharal, Natalie e Chris continuam seguindo e chamando por Brian. Natalie então acaba encontrando o mesmo carro que Brian achou e percebe as marcas de corvos no para-brisa, deixando ela mais preocupada ainda. Na casa, Brian e o nerd ficam paralisados assistindo Johnny costurar uma espécie de máscara. De repente, algo parece sair do Johnny e ele cai na mesa. No milharal, Natalie começa a escutar alguns barulhos estranhos. Um espantalho então muito rápido passa a lambida nela e leva a garota. Chris e Brian escutam os gritos de Natalie e vão atrás dela. O nerd, sem entender nada, vai para a frente da casa e vemos que a casa é cercada pelo milharal. Já de noite, Chris e Brian encontram a Natalie toda estourada pendurada em uma espécie de cruz de cabeça para baixo. Brian então vai até a corda desamarrar ela e Chris começa a escutar algumas vozes ao redor dele e sai correndo ao ver os olhos da Natalie possuída. Chris chega na casa e diz para o nerd que eles precisam ir embora porque tinha alguém no milharal atrás deles. Brian consegue soltar Natalie e corre com o corpo dela pelo milharal. Ele acaba parando para descansar e o corpo de Natalie é arrastada novamente. Brian então vai atrás, mas um espantalho passa a lambida no braço dele e dá uma encarada no Brian. Brian então volta para casa e o nerd ajuda ele. Um espantalho então aparece e quase captura o nerd. E descobrimos que o espantalho não consegue entrar no terreno da casa. Já dentro da casa, Brian olha com sangue nos olhos para o milharal. Chris começa a ficar preocupado porque eles estavam cercados de milho e não dava para sair. Brian então pega uma lanterna e sai com o nerd. O nerd então observa que um espantalho estava observando eles. Os dois então encontram alguns carros atrás da casa e procuram as chaves. E não achando nada, eles vão até uma garagem onde tem uma caminhonete novinha. Investigando mais a garagem, o nerd acaba encontrando um espantalho em uma mesa. E Brian acha umas balas de escopeta no armário. O nerd então chega perto do espantalho e acaba sendo atacado. Brian então pergunta o que aconteceu, porque o espantalho nem sequer se mexeu da mesa. Um corvo então surge e o nerd começa a ter algumas visões, onde ele vê um pai ensinando seu filho a fazer um corte na carne do porco. O pai fica orgulhoso de ver seu filho fazendo um ótimo trabalho. De repente, o nerd então fica assustado, porque o fazendeiro começa a vir na direção dele. Mas o homem vai
até seu outro filho, bate na cara do garoto e manda ele também fazer um corte no porco. O nerd então sai do mundo da maionese e volta para a realidade. Na casa, Chris começa a olhar as gavetas e acaba encontrando a chave da caminhonete da garagem. Ele também acaba vendo um vulto na porta da cozinha. Chris então pega uma faca e corre para o quartinho do segundo andar. A luz então se acende e Chris vê alguém entrando na casa. A porta do quartinho se abre e Natalie aparece toda estourada indo em direção à mesa de costura. Brian e o nerd então voltam e percebem que a luz do quartinho está acesa. Chris então pede ajuda porque a porta tinha se trancado. O nerd sobe as escadas e Chris diz que a Natalie está dentro do quarto. Brian então tenta arrombar a porta desesperadamente, mas ele não consegue. Enquanto isso, Natalie começa a usar a máquina de costura. Brian sai da casa e o nerd diz para o Chris escapar pela janela. Assustado, Chris sai pela janela, mas Natalie acaba de costurar a máscara e fecha a janela no dedo dele, derrubando o Chris. Brian então aparece e segue para casa, mas chegando no quartinho, Natalie já tinha ido embora. O grupo se reúne na sala e Brian diz que eles precisam achar a Natalie, mas Chris diz que ela já está morta, deixando Brian esquentadinho. O nerd então acalma o clima e diz que eles acharam uma caminhonete. Chris então mostra a chave que ele achou e diz que eles poderiam dar-o fora, mas Brian pega a chave e diz que só vai embora depois de achar a Natalie. O nerd então sai da casa frustrado e o corvo alucinante aparece de novo. O nerd então escuta um jovem chamando ele para dentro do milharal. Ele segue o jovem e acaba vendo dois irmãos. Um dos irmãos então pega uma foice e ataca o outro sem dó. O nerd então se assusta e sai do mundo da maionese e se dá conta que está sozinho no milharal. Ele então acaba caindo em uma armadilha e fica pendurado em uma cruz. O espantalho então aparece e faz um carinho no bucho do nerd. Brian Chad então surge e esmaga a jaca do espantalho, salvando seu amigo. Eles voltam para casa e o nerd diz que ele deve estar ficando louco porque ele está vendo algumas ilusões. Chris então diz que ele também chegou a ver um menino dentro da casa mais cedo. Brian então entra na casa e diz que vai acabar com esse moleque. Chris aproveita que está sozinho com o nerd e diz que o Brian está pirando e que ele precisa pegar a chave da caminhonete para eles vazarem desse lugar. O nerd então concorda com o Chris. Brian acaba encontrando uma porta misteriosa na casa e o nerd aparece dizendo que ele se sente mais seguro perto do Brian. Os dois então entram no porão e o nerd tem outra ilusão, onde aquele menino que matou seu irmão aparece todo estourado, dizendo pra ele que ele não deixava ele sair. Brian então ajuda o nerd e pergunta se era o menino da fazenda de novo. O nerd responde que sim e os dois acabam vendo o esqueleto desse jovem na parede com uma 12. No lado de fora, Chris já sem paciência vai até a caminhonete e começa a fazer uma ligação direta no carro. Voltando para o porão, Brian pega a escopeta do esqueleto. Os dois então voltam para casa e escutam a caminhonete ligando. Brian corre, mas Chris consegue fugir a tempo. Chris avança no milharal e Brian vai até a despensa pegar mais balas de 12 que ele tinha achado antes. No milharal, Chris consegue ir longe, mas um espantalho se joga na frente da caminhonete e ele acaba batendo. Chris tenta sair do carro, mas um pau estava engatado na porta. Um espantalho então tenta pegar Chris pela janela, mas rapidamente o outro espantalho que estava no para-brisa da caminhonete se levanta e tenta quebrar o vidro. Chris então arranca a máscara do espantalho e vê que era o seu amigo Johnny. E descobrimos que o espantalho consegue se teleportar entre vários corpos. Brian então aparece e tira o Chris do carro. Ele então começa a escutar alguns barulhos e Brian manda Chris voltar para casa. Chris vaza e Brian diz que para o espantalho vir para cima, mas quem aparece é a Natalie. Ela começa a chegar perto do Brian, que se recusa a atirar, e como era o espantalho possuindo o corpo dela, Natalie ataca o Brian, acabando com ele. O corvo alucinante aparece de novo para o nerd e ele tem outra ilusão. O nerd então vê o jovem que matou seu irmão saindo do milharal e seguindo para o quartinho da casa, onde ele costura uma máscara e coloca em seu irmão, que ele transformou em espantalho. O nerd volta à realidade e vê Chris voltando para casa. Ele pergunta pelo Brian e Chris balança a cabeça, indicando que ele não conseguiu. Os dois se reúnem na sala e o nerd, com seu QI de 190, liga as peças do xadrez e diz para o Chris que um menino acabou matando seu irmão, fez ele de espantalho e uma maldição caiu no milharal. E o espírito do irmão do menino mata todos que entram no milharal e transforma eles em espantalho. Então, como o espantalho é só um, a chance deles fugirem é quando ele estiver ocupado lá em cima costurando outra máscara, já que no início ele e o Brian conseguiram andar de boa no milharal porque o espantalho estava ocupado costurando a máscara do Johnny. De repente, eles escutam um barulho. Brian Chad então aparece todo estourado e segue para o quartinho para costurar a sua máscara. Chris então olha a situação e diz que isso não pode acontecer com mais ninguém. O nerd então vai até a despensa e pega umas balas de 12, mangueira e um galão de gasolina. Enquanto isso, Chris vai até o quartinho para pegar o isqueiro que infelizmente estava no pé do Brian. No lado de fora, o nerd dá uma sugada na mangueira para extrair o combustível dos carros que sobraram. Voltando para o quartinho, Chris, cagado de medo, diz para o Brian para ele deixar ele pegar o isqueiro. Chris acaba se desequilibrando e a máquina de costura para. Brian então olha para o Chris e vira o rosto, mostrando que ele ainda estava ali naquele corpo. Chris consegue pegar o isqueiro e Brian volta a costurar. Ele
se encontra com o nerd e no quartinho Brian parece lutar contra o espírito do espantalho no corpo dele. Chris e o nerd então entram no milharal, porque eles iam queimar tudo. O nerd então começa a espalhar a gasolina e Chris procura a 12. Enquanto isso, o espantalho continua costurando a máscara e vai terminar já já. O nerd então dá uma sugada na caminhonete e pega mais combustível. E o espantalho termina de costurar a máscara. O nerd então vê que a luz do quartinho se apagou e começa a escutar barulhos no milharal. Um espantalho então surge e Chris manda ele para o saco com um teco de 12. Os dois seguem pelo milharal e Chris manda outro espantalho para o saco. Eles continuam e o nerd diz que não vai conseguir porque ele estava com um bucho ferido. Os dois então estranham porque o espantalho parou de atacar, mas Brian, possuído, sai correndo da casa e entra no milharal. Chris e o nerd então se separam porque se ficarem juntos vai ser difícil fugir. Enquanto isso, o espantalho segue voando com o corpo do Brian. Chris mira no milharal, mas acaba errando o tiro e o espantalho empurra ele em uma vara, furando o bucho do Chris. E o nerd termina de espalhar gasolina, mas quando ele ia ligar o isqueiro para queimar tudo, o espantalho aparece e dá um tubão nele. O nerd então acorda e vê o espantalho fazendo um carinho no Chris. Ele então se lembra que o irmão do espantalho tinha jogado a foice ali perto, depois de matar ele. O nerd então pega a foice e humilha o espantalho, matando ele novamente da mesma forma que o irmão dele matou ele. O nerd tenta fugir, mas o espantalho se levanta e puxa a corda que ele amarrou no nerd. Chris então, ainda vivo, agarra o espantalho e grita para o nerd fugir. O espantalho então se solta, pega a foice e acaba com o Chris. O nerd continua fugindo pelo milharal, mas ele não aguenta e acaba caindo com metade do corpo na estrada. Um carro então aparece e o nerd não tem força para gritar. O homem então verifica o carro do Chris para ver se tinha alguém. O espantalho então surge, olha para o nerd e se deita na ponta da estrada. O homem então acaba vendo o nerd e vem em direção a ele. Galera, aqui chega ao fim essa história sinistra do espantalho. Então não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para receber mais conteúdos. Tamo junto e falou!